Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 12 de julho. A família franciscana celebra hoje dois mártires da Inglaterra. São João Jones, morto em 1598, e São João Ual, morto em 1679. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou dentre os seus discípulos 12, aos quais deu o poder para expulsar os espíritos maus e também para curar toda enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor do Senhor. Ele os enviou e deu-lhes esta recomendação, de não entrar ainda na terra dos pagãos, e nem na cidade dos samaritanos, mas irem antes à casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando eles fossem, que eles anunciassem pelo caminho: o reino de Deus está no meio de vós. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, até que enfim nós chegamos então no discurso missionário, onde depois de um tempo de quase 3 anos, após muitos discípulos estarem andando atrás de Jesus, atraídos pela sua palavra, ou somente buscando satisfações de necessidades básicas, Jesus faz uma seleção, então, desse grupo grande, de 72 discípulos e muitos outros que andavam atrás de Jesus, porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. E dentre esses discípulos, Jesus demorou quase 3 anos. E depois de uma noite inteira em oração, ele fez o seu processo seletivo. Você sim, você não. E assim, ele escolheu esses 12, cujos nomes foram descritos nesse dia de hoje. Ele chamou-os pelo nome e chamou-os para estar com ele, para permanecer com ele, para depois serem enviados em missão. Porque o discípulo nasce do encontro com Jesus. O discípulo é formado na presença de Jesus. E é aquele que é chamado por Jesus, é aquele que é formado por Jesus, é este que será enviado. Mas eles não se tornaram super-homens, não se tornaram onipotentes, nem poderosos, mas se tornaram somente em mensageiros, em discípulos, porque a palavra discípulo significa aquele que é enviado. E é interessante constatar nesta lista que o evangelista não escondeu debaixo do tapete da história o nome do traidor. Ele não se envergonhou de dizer que o traidor veio do colégio apostólico, porque hoje nós estamos conhecendo a constituição do colégio apostólico, daqueles discípulos apóstolos que o Senhor concedeu um dom todo especial, uma autoridade toda especial, para exercer o munus de reger, ensinar e santificar. E nós não podemos então esquecer aqui que o traidor sai justamente deste grupo, porque todos nós estamos na possibilidade de nos desviarmos do caminho do Senhor, como aconteceu com aquele anjo de luz que hoje nós chamamos de demônio, como aconteceu com Adão e Eva, como aconteceu com Caim, como aconteceu com Saul, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Salomão, como aconteceu com Pedro no momento da sua aprovação, e também como aconteceu com Judas, que seguia o Senhor com um seguimento equivocado e torto. Por isso o discípulo desta manhã, ele não esconde debaixo do tapete, mas ele apresenta para nós que aquele que trai o Senhor, ele vem do colégio apostólico, íntimo e familiar. E Jesus constitui o colégio apostólico com uma autoridade e poder diferenciada para que ele pudesse
reger, santificar e ensinar os discípulos e as discípulas de Jesus sobre o pastoreio de Pedro. Aqui nós encontramos então a primazia de Pedro sobre o colégio apostólico. Aqui nós encontramos o nome desses homens e todos nós também fomos inseridos nesta lista, porque o Senhor não chama em grupo, o Senhor chama a pessoa. A experiência de fé é pessoal, intransferível, e o discípulo nasce do encontro com o Senhor. O discípulo é formado deitando a sua cabeça no peito do Senhor. E só depois de ser formado é que Jesus vai enviar os discípulos com autoridade e poder, porque eles agirão em nome de Jesus. Terão o poder de expulsar os espíritos maus. Terão o poder de curar as enfermidades e doenças. Mas Jesus não os enviou ainda para a missão universal. Jesus ainda fala com eles para irem à casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que eles pudessem congregar um novo povo. Jesus está formando um novo povo, o povo de Deus que é a sua igreja, o seu corpo. E é a doação de Pedro, é a doação de cada discípulo e missionário e de cada apóstolo que vai fazendo a igreja acontecer, porque a essência da igreja é ser missionária. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quando o coração do discípulo missionário se esvazia de amor por Jesus, as pernas ficam atrofiadas, o coração fica seco, a boca fica muda, os olhos cegos e os ouvidos não conseguem mais ouvir. E assim, o discípulo vai desencadear-se, então, numa busca de satisfações pessoais, de satisfações de necessidades básicas, e não terá muito tempo para poder servir ao Evangelho, porque ele compreenderá a sua missão somente como um carreirismo, somente como uma função religiosa, e não como uma doação de vida. Jesus chama os discípulos missionários da primeira hora para doarem a vida como ele o fez. E Jesus diz: se permanecerem unidos a mim. Se permanecerem unidos como o ramo está unido ao tronco, vós não desviareis do caminho, e não sereis também presa fácil das tentações. Mas todas as vezes que nós não temos mais o nosso olhar fixo em Jesus de Nazaré, então nós nos desviaremos. E assim desvirtuaremos também a identidade profunda da igreja, que é ser missionária. E podemos nos converter em missionários cansados, missionários acomodados, missionários indiferentes, e com isso o evangelho vai ficando prejudicado, porque nós não vamos mais pastorear o povo de Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu e você também somos discípulos e missionários de Jesus. Vocação, graça e missão é o tema do nosso ano vocacional desse ano. Corações ardentes, pés a caminho. Que esta palavra de hoje ajude a todos nós a reacender em nosso coração essa chama de amor, chama de zelo pela igreja. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui em nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição em Carneirinho, João Molevade. E às 19 horas nós teremos mais um dia da nossa introdução à teologia. E passo aqui para agradecer a todas as felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado pela bondade, muito obrigado por essa fraternidade de todos. E que Deus os abençoe. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.